Após passar o fim de semana maratonando alguns filmes que com toda certeza merecem ter um vídeo aqui no canal, acabei confirmando uma suspeita que eu já vinha tendo a respeito de um recém-lançado filme, chamado No One Will Save You, ou como chamamos por aqui, Ninguém Vai Te Salvar, e que se trata de um filme dos gêneros terror, suspense e sci-fi que nos conta a história de uma jovem bastante reservada e com transtorno de ansiedade que precisará enfrentar alienígenas que invadiram a sua casa. E que suspeita confirmada seria essa? De que o filme em questão se trata de mais uma obra caça-níquel cheia de clichês? Olha, até poderia ser, já que clichês não faltam nele, como por exemplo, a pessoa reclusa ou deslocada socialmente, que tem uma moradia numa localização afastada, e os alienígenas invasores que escolhem justamente essa casa para começar o seu ataque. Mas não é isso. Até porque esse longa nos apresenta exatamente o contrário, e ainda vai além, nos mostrando que é possível sim fazer um filme instigante narrativamente falando, mesmo se apropriando de clichês e até mesmo deixando de lado coisas que parecem estritamente necessárias, como por exemplo os diálogos, que a propósito aqui nesse longa são raros no mais puro sentido da palavra, e isso propositalmente para nos fazer perceber as outras formas de comunicação empregadas aqui no longa, como por exemplo através da fotografia, da iluminação, das cores, dos efeitos sonoros, entre outras coisas. E por falar nisso, em outras coisas, chegou o momento que eu preciso te pedir para se tornar um inscrito aqui no canal e também curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com mais pessoas, pois acabamos de chegar aos 1.500 inscritos graças a vocês e gostaríamos muito de agradecer. Lembrando que suas sugestões, assim como seus comentários, serão sempre muito bem-vindos por aqui. Sendo assim, bora continuar o assunto do vídeo de hoje, que é sobre a esperança alienígena do filme Ninguém Vai Te Salvar, mais curiosidades. E falando diretamente sobre o longa Ninguém Vai Te Salvar, ele foi lançado recentemente, no dia 19 de setembro, pela Star Plus, e dirigido por Brian Duffield e também roteirizado por ele. E nos traz na trama a atriz Kaitlyn Dever, interpretando a reclusa Brin, uma jovem costureira que mora sozinha em uma propriedade dos sonhos, pelo menos dos meus sonhos, e que apesar de viver aparentemente bem, podemos perceber que ela apresenta uma dificuldade em se relacionar com as pessoas, já que a vemos treinando sorrisos e acenos em frente ao espelho, de uma forma ansiosa e insegura, deixando claro que ela se sente mais protegida quando está em sua casa, trabalhando, construindo sua maquete ou escrevendo cartas para sua amiga Maud. E basicamente, essa é a rotina de Brin, mudando apenas quando ela precisa levar suas encomendas até os correios que ficam no centro da cidade, exatamente como está acontecendo nesse dia. Missão essa que ela faz de forma rápida, já que as pessoas por ali parecem não ser nada simpáticas, simplesmente fazendo com que ela volte diretamente para a segurança da sua casa e siga sua vida em paz. Ou pelo menos tente fazer isso, já que durante a noite ela é acordada por causa de barulhos estranhos vindos do andar de baixo. E já que ela mora sozinha, se vê obrigada a descobrir o que está acontecendo por ali, ou seja, aqui não é clichê, é falta de opção mesmo. E como se não bastasse os barulhos estranhos, todos os eletrônicos de sua casa começam a se ligar e desligar sozinhos, assim como as portas e móveis parecem que agora têm vida própria, lembrando muito as cenas do filme Poltergeist. Porém, aqui não se trata de nenhuma entidade, pelo menos não alguma já inclusa na Bíblia, e sim de um invasor alienígena, onde o novo visitante tenta de toda forma imobilizar a Brin, fazendo com que ela acidentalmente acabe o matando, e guarda essa informação. E tudo isso acontece em menos de 20 minutos de filme, ou seja, é um filme dinâmico, diferentemente do que vemos em vários desses filmes do gênero. E pasmem, até aqui sem diálogos. E após sobreviver a essa noite agitadíssima, assim que o dia amanhece, Brin descobre que nada elétrico está funcionando por ali e se obriga a ir de bicicleta até o centro da cidade para pedir ajuda, encontrando pelo caminho o carro dos Correios tombado, assim como várias casas aparentemente invadidas. E ao chegar à delegacia, logo na entrada, ela é hostilizada pela senhora Geraldine Collins, mãe de sua amiga Maud, que cospe em seu rosto, a deixando paralisada, prestes a ter uma crise nervosa. E já que ninguém à sua volta faz nada para ajudá-la, e em meio ao seu desespero, ela toma uma decisão, e entra no primeiro ônibus que vê na sua frente e resolve ir embora daquela cidade, deixando tudo para trás. E enquanto o ônibus vai se afastando da cidade, conseguimos ver através de uma visão aérea do seu trajeto, vários círculos nos gramados das casas, assim como objetos espalhados por ali, indicando que possivelmente eles também teriam sido atacados. O que logo fica claro,
quando um dos passageiros avança em Brin, emitindo o mesmo som dos alienígenas na noite anterior, o que desperta as outras pessoas que estão ali, nos mostrando que todo mundo já tinha sido dominado pelos extraterrestres, menos o motorista, que numa freada brusca dá oportunidade para Brin escapar, mas ao que parece não tem a mesma sorte que ela. E sem conseguir ajuda da polícia, mesmo tendo o corpo de um alienígena na sua sala, e depois da tentativa frustrada de fugir da cidade, só resta a garota voltar para casa, mas não sem antes nos revelar um fato dessa trama, numa cena que nos mostra Brin olhando a lápide de sua amiga Maud Collins, que é a sua amiga de infância que ela ainda escreve cartas até hoje. Mas antes que pudéssemos entender ou receber uma pista de como essa morte aconteceu, vemos uma nuvem tempestuosa se aproximando dali e várias pessoas já dominadas pelos aliens apontando para o céu. E muito me fez lembrar essa cena o filme Os Invasores de Corpos e também outro filme chamado Prova Final, lá da década de 90. E nesse momento, assistindo tudo isso, Brin só chega a mais uma conclusão. Novamente, tem que voltar para sua casa para poder fugir desses alienígenas. E sendo assim, no mais puro estilo Esqueceram de Mim, ela começa a fazer armadilhas para se proteger dos ataques dos aliens. E o que não demora nada a acontecer, já que assim que anoitece, ela é atacada por um outro ser, só que dessa vez um espécime menor e mais bestializado, que apesar de toda a sua agressividade e depois de muita pancadaria, também acaba sendo morto pela garota. E essa não tem um minuto de paz, pois assim que sai de casa já é pega por outro alien, só que dessa vez no corpo de um homem, que tenta a todo custo colocá-la debaixo da luz emitida por uma nave, bem no estilo das clássicas abduções relatadas, onde um raio faz o corpo de suas vítimas levitarem até o interior do OVNI. E também dessa vez não será possível, já que Brin consegue escapar mais uma vez para logo na sequência avistar outro extraterrestre, mas que no final das contas também não consegue muita coisa e vai para o céu dos aliens, aumentando o placar a favor da nossa heroína, que sem muita opção resolve se esconder na sua casa de novo, agora que a nave também tenta capturá-la através do seu raio trator. Porém, depois de tanto saldo negativo, os alienígenas do alto escalão parece que resolveram assumir o comando das perseguições, pois vemos a seguir uma luz vermelha que finalmente consegue imobilizar Brin dentro da sua casa, e sem grandes dificuldades, a mantendo imóvel contra a parede ao comando de um extraterrestre humanoide, o típico ser esguio, cinzento, de olhos e cabeça grande, na verdade com CGI ruim, mas que graças ao nosso envolvimento com uma trama de qualidade, pouco ou nada nos tira da imersão. Ainda mais quando vemos o mesmo regurgitar um parasita cheio de tentáculos, que é colocado à força dentro da boca da senhorita Adams, a transportando para uma alucinação que nos traz alguns detalhes felizes de sua vida, como por exemplo, de quando a senhora Adams ainda era viva. Mesmo estando sob o domínio do parasita alienígena, numa fração de segundos, Brin consegue sair do seu transe e arrancar o extraterrestre da sua garganta, o jogando no gramado, para assim começar uma nova fuga. Mas não sem antes perceber que o raio trator vindo dos OVNIs localiza esse parasita e estava a partir dele criando um clone seu. E vendo essa cena bizarra, lá se vai Brin se esconder do seu clone alienígena no bosque, o que acaba não funcionando, já que ela é encontrada e ferida várias vezes por ele, que também acaba sendo ferido no pescoço, porém de forma fatal. E assim que percebe que não pode fazer mais nada por aquele ser, novamente ela foge, dessa vez para uma estrada deserta, onde se depara com outro extraterrestre, mas que nem tem tempo para se assustar, já que nesse momento é sugada pela nave e mantida imobilizada em seu interior por uma luz azulada. E a partir daqui, Brin passa a ser observada por ETs humanoides que vasculham sua mente, a fazendo reviver o evento trágico que mudou a sua vida. E esse evento foi justamente o momento da morte de sua amiga Maud, que durante uma discussão a empurra, fazendo com que ela caia e se levante, tendo uma reação inconsequente, atingindo a sua amiga com uma pedra, resultando num ferimento fatal. E como se toda essa situação já não fosse ruim o suficiente, os pais da garota, que são a senhora Geraldine e o chefe de polícia Collins, assim como todos os outros moradores locais, a partir desse período a ignoram e hostilizam, fazendo com que esse sentimento de culpa que ela possui só piore e aumente a sua vontade de permanecer cada vez mais isolada. E logo após essa memória ser descoberta pelos aliens, que aparentemente decidem tudo em conjunto através de uma consciência única, vemos que esses seres optaram por devolver Brin à Terra, mas sem ser controlada pelo parasita dominador de mentes, o que resulta num final incomum e felizmente generoso para a tão sofrida personagem, que nos é mostrada um tempo depois, levando uma vida alegre em sua casa, estando rodeada por pessoas de semblantes e atitudes gentis,
porém que estão claramente controladas pelos alienígenas, mas que a partir de agora são muito mais humanas que anteriormente. E agora que você já sabe do que se trata essa obra, vamos a algumas curiosidades, começando pela inusitada quantidade de diálogos, que oficialmente acontece pela primeira e única vez a 1 hora, 9 minutos e 5 segundos de filme, somando um total de 8 palavras do começo ao final desse longa. E caso tenha achado familiar o design dos alienígenas, fique sabendo que eles foram baseados em relatos e esboços feitos na década de 50 por pessoas que acreditavam terem sido abduzidas e terem tido contatos imediatos de terceiro grau. E também, durante uma das cenas de perseguição pela casa, logo no início, existe um momento onde um alienígena mostra apenas metade do seu rosto, através da fresta de uma porta entreaberta, o que se assemelha muito a uma cena do filme Communion, de 1989, que conta a história da família Strieber e seu encontro com extraterrestres. Portanto, depois de te contar a trama desse filme e algumas curiosidades sobre ele, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir e até o nosso próximo lançamento.